Eu sei que o título dessa aula aquece o seu coração. O que postar para atrair cliente? Primeira coisa, eu vou te ensinar como pensar antes de iniciar a criação de conteúdo. O primeiro cuidado que você deve ter: criar conteúdo com o objetivo de atingir o seu cliente e não outros profissionais da área, não outros social media. Como assim, Ju? Ó, pensa na Woman Design. A Woman Design produz conteúdo sobre social media, sobre design, sobre marketing, sobre redes sociais, porém para mulheres que querem ser social media, para mulheres que já são social media e querem melhorar o seu trabalho, para mulheres que nem sabem o que é social media. Então, essa é a Woman, essa é a forma de produção de conteúdo da Woman. Você, social media, produz conteúdo com os mesmos temas: design, marketing, social media, redes sociais, porém para atingir potenciais clientes e não outros social media. Por isso, a gente vai lembrar agora de um dos primeiros princípios básicos da criação de conteúdo, que é o objetivo. Qual o seu objetivo quando você cria um post? Essa é a chave para destravar a produção de conteúdo de forma geral. A gente não posta por postar, a gente não vende pacote de post só para encher o feed do nosso cliente com designs bonitos. Não. Cada post que a gente faz tem um objetivo. Qual o objetivo do cliente que você contratou? O que ele quer? Para a partir daí você pensar nas estratégias que você vai fazer. Qual que é o objetivo da Woman? Alcançar mulheres que querem trabalhar de forma remota, que querem trabalhar em casa, que querem mais liberdade no trabalho, mais autonomia, que querem, de fato, ter todos os benefícios que essa profissão traz. E é completamente diferente do objetivo que você tem de atrair clientes com o seu perfil. Para reforçar, para deixar bem fixo na sua cabeça, nós, a Woman, produzimos conteúdo para outras mulheres. Você produzirá conteúdo para potenciais clientes, mesmo que o conteúdo seja o mesmo, mesmo que a informação seja a mesma, a forma da comunicação vai ser diferente. Por quê? Porque nós temos objetivos diferentes, mesmo tendo em comum o conteúdo. Para atrair cliente, é muito importante a gente saber de algumas coisas também, antes de iniciar a produção de conteúdo. Primeira coisa, saber o que o cliente quer. Júlia, minha cliente é psicóloga. Ela quer alcançar mais pacientes. Ela quer lotar a agenda dela. Ela quer um, ela quer aumentar a visibilidade dela também, além de atrair mais clientes. Beleza? Profissional, psicóloga, objetivo, atrair mais pacientes. Júlia, eu tenho uma cliente que é psicóloga, só que ela não quer lotar a agenda dela porque a agenda dela já está lotada. Agora ela quer ensinar pessoas que estão se formando agora em psicologia, ensinar a essas pessoas como iniciar a carreira de psicóloga. A importância, mais uma vez, de entender o objetivo de cada cliente, o seu objetivo também. A mesma profissional com um objetivo diferente. A criação de conteúdo vai ser a mesma? Não vai ser a mesma. Então, entender o que o cliente quer. Primeiro passo. Segundo passo, saber o que ele precisa. Ah, Júlia, a minha cliente que quer mais pacientes, ela precisa de um Reels e de um carrossel. Eu vou colocar tráfego pago e aí vai atingir em cheio as pessoas que estão já à procura dela. Ah, Júlia, a minha cliente, ela não quer mais paciente, ela já tem a agenda dela lotada. Agora ela quer aumentar a visibilidade dela. Ela quer criar conteúdo para ajudar as pessoas que não têm, por exemplo, condições de pagar uma terapia, de pagar a consulta comigo. Então eu vou criar conteúdo
para espalhar conhecimentos de psicologia gratuitamente. Então, ela precisa criar conteúdo, gravar Reels, e você, que é a profissional que vai atender essa psicóloga, vai criar estratégias, desenvolver roteiro de Reels, fazer carrossel para essa cliente que só quer visibilidade e não atrair mais paciente. Tudo bem até aqui? Objetivo, o que o cliente quer, o que ele precisa fazer para alcançar o objetivo dele. Outra coisa também, ajuste de comunicação. Como que você vai se comunicar com o seu cliente e também a comunicação do seu cliente com o potencial cliente dele, futuro cliente ou paciente. Aqui a gente volta naquele mesmo exemplo anterior da woman, quando ela cria conteúdo de social media e comunica com uma mulher que é social media. E você, que é social media, que cria conteúdo de social media para o seu cliente. Ajuste de comunicação. Sabendo, tendo esses três tópicos dominados, agora sim você vai começar a pensar em criar conteúdos assertivos. Tá bom, Ju, entendi. Mas e agora? O que eu faço com tudo isso que você me falou até agora? Linha editorial. Tá bom, já sei tudo o que eu tenho que fazer, objetivo, comunicação. Agora eu quero criar conteúdo assertivo. O que eu faço, Ju? Vamos desenvolver uma linha editorial que está pronta aqui, dividida em 3 etapas: o seu serviço, conscientização e utilidades. Esse valor de porcentagem baixo significa a proporção da criação de conteúdo para cada uma dessas 3 vertentes. A primeira é o serviço, o seu serviço. 40% do seu conteúdo será voltado ao seu serviço. E é o que você vai fazer pelo seu cliente. A segunda vertente, conscientização. Conscientização do quê? Do seu cliente. O seu cliente precisa de ter a consciência que ele precisa estar no digital. O seu cliente precisa ter a consciência que você está ali e você presta um serviço que vai ajudar ele a estar presente nas redes sociais. 40%. Utilidades, que é 20%, é bem menos o valor, mas que também é importante, são umas dicas que você vai dar para facilitar a vida do seu cliente. Vamos falar de cada uma delas de forma separada. O seu serviço, repetindo, que é o que você vai fazer pelo seu cliente. Como você facilita a vida dele? Por que que ele deveria contratar você para cuidar das redes sociais dele? Então, essa é a principal forma de produção de conteúdo para social media alcançar clientes. Exemplo, criar um Reels mostrando como você entrega o roteiro de Reels dos seus clientes. Então, você tem um cliente que é psicóloga. Você criou o roteiro de Reels para ela. Você vai mandar para ela. Aí você vai fazer um vídeo. Olha, essa é a forma que eu entrego o roteiro de Reels para a minha cliente psicóloga. Esse é um formato. O que que esse Reels vai causar? Ele vai aparecer para talvez uma psicóloga ou qualquer outro profissional de qualquer outra área que se sente perdido em relação à produção de conteúdo do seu trabalho, e ele vai entender que existe uma pessoa, existe uma profissional capaz de facilitar a minha vida. Porque às vezes o cliente, ele precisa só do roteiro na mão para gravar. Às vezes ele até tem facilidade de gravar, mas não tem uma pessoa para direcionar. Então é isso. Ele vê aquilo e fala assim: nossa, essa pessoa aqui pode me ajudar. Começa a seguir o seu perfil, ou já te chama e entra em contato e vê o que que você tem a oferecer. Outro exemplo também aqui, como entrego o cronograma de conteúdo dos meus clientes? Do mesmo jeito, pode ser só uma foto, um print, ou pode ser no formato de vídeo, como o exemplo anterior. Você vai pensar, vai pesquisar, vai se inspirar no que já tem por aí. Então, isso. Mostrar o seu serviço. Nos stories, no feed, mostrando bastidores, mostrando como você faz a entrega, mostrando como você prepara, mostrando o que você acha que vai gerar um desejo naquele profissional e te contratar. Segunda vertente, conscientização, que também vai ser 40%. Então, as duas são extremamente importantes. O que é a conscientização? A gente já falou, mas eu vou reforçar. É a importância da presença nas redes sociais. Porque, gente, nada adianta ser o melhor profissional e não estar nas redes sociais, ser um desconhecido. Vamos supor que tem uma cirurgiã plástica que é especialista em rinoplastia.
a melhor cirurgiã plástica de rinoplastia da cidade. Ela não tem Instagram. Ponto. Outro profissional da mesma área, com a mesma especialização, na mesma cidade, que não é tão bom quanto ela, mas que está ali presente nas redes sociais. Ele tem visibilidade. Então, a chance das pessoas contratarem ele por essa visibilidade é maior do que contratar a outra profissional, que inclusive é melhor que ele, mas não está nas redes sociais. Então, se ninguém conhece essa profissional, ninguém a contrata e o concorrente que está lá acaba sendo o escolhido. Então, sempre reforçar essa questão de seu concorrente tá na rede social, você não tá? Até quando isso vai acontecer? Que, novamente, é um conteúdo que gera uma curiosidade, um despertar no seu futuro cliente de ir entendendo aos poucos a importância de estar nas redes sociais e o desejo de contratar você para ser a social media dele. O exemplo de criação de conteúdo para elevar o nível de consciência do seu potencial cliente é, por exemplo, seu cliente está nas redes sociais, o seu concorrente também, e você está, sabe, assim, gerando um desejo, gerando uma indagação daquele profissional de enxergar o que está acontecendo, o que não está, o que o concorrente dele está fazendo que ele não está fazendo, que ele poderia estar fazendo e que você pode ser a profissional que vai orientar ele quanto a isso. Estar nas redes sociais não é mais uma opção, é uma obrigação. Ou então, mostrar dados, né? Dizendo que, por exemplo, 60% das pessoas pesquisa no Instagram antes de comprar algo ou de contratar uma prestação de serviço. Vai levar o nível de consciência do seu futuro cliente e vai ficar ali a sementinha da sua prestação de serviço na cabeça dele. Utilidades, que é uma criação de conteúdo importante, porém em menor quantidade. Dicas que facilitam a vida do seu cliente. Então, atualizações sobre as redes sociais, né? O que atualizou nos últimos tempos? Uma ferramenta nova que tem agora no Instagram que não tinha antes. Dicas de posicionamento, por exemplo, como que o cliente deve gravar Reels? Ele deve olhar para a câmera, falar em uma entonação mais alta para o áudio sair melhor. Dicas de vendas nas redes sociais. Você pode dar dicas de vendas também. Dicas de como transformar seguidores em fãs da sua marca. Então, por exemplo, ensinar para ele como vender um produto sem estar vendendo esse produto. Então, assim, são formas de produção de conteúdo que vai fazer com que aquele potencial cliente aprenda algo com você, que ele já possa aplicar e ter algum resultado. Para que ele pense assim: nossa, se essa profissional com esse post me ensinou a fazer isso, eu tive esse resultado, imagina o que ela não iria me entregar se eu a contratasse. Novamente, gerando nele o desejo de ter você na vida dele. Um exemplo de criação de conteúdo aqui em utilidades poderia ser um Reels ensinando como colocar uma caixinha de pergunta nos stories. Algumas pessoas não sabem fazer isso, é um conteúdo interessante e vai te deixar com mais ideias para ter em relação a qual seria um tema legal para criação de conteúdo nessa vertente de utilidades. É importante que você sempre alinhe a sua produção de conteúdo com o seu trabalho, para que as informações não fiquem perdidas, soltas e sem objetivo. Usando o exemplo de criar um Reels, mostrando como você entrega o roteiro de Reels para os seus clientes. No final desse Reels, você vai colocar uma mensagem lá para gerar um desejo no seu futuro cliente. Você pode colocar lá esse conteúdo, esse tipo de prestação de serviço facilitaria a sua vida, facilitaria o seu jeito de produzir conteúdo? Entre em contato comigo. Alguma coisa nesse sentido que faça ele entrar em contato com você ou te acompanhar nas redes sociais. A gente chama de CTA, Call to Action. Nós vamos falar sobre isso mais lá na frente. É interessante também você sempre ter em mente qual o tipo de cliente que você vai atender, que você quer atender, porque isso vai facilitar a sua produção de conteúdo. Ah, Ju, como assim ter em mente qual cliente que eu vou ter? Por exemplo, se você gosta de psicologia ou
tem facilidade com assuntos dessa área e quer atender psicólogos, você pode criar um conteúdo direcionado diretamente para esse profissional. Por exemplo, a gente gosta de atender médicos, então a gente cria conteúdos que já vão, a gente sabe que vai chegar no médico, que vai gerar o desejo nele, que vai aumentar a possibilidade dele contratar a gente. Isso ajuda no direcionamento do seu conteúdo, né, da produção do seu conteúdo e também ajuda na hora de produzir o conteúdo do seu cliente. Isso significa que você precisa escolher uma área específica, você vai trabalhar só com essas pessoas, só vai prestar serviço para essas pessoas? Não, você pode prestar o serviço de social media para qualquer área. Mas quando você nicha, quando você tem em mente o cliente que você quer atender, com base na questão de ele ser um bom cliente que vai pagar você, que ele vai valorizar o seu serviço, um cliente que entende que o seu serviço é necessário, tem valor, isso é uma escolha de cliente. Então, tenha em mente o cliente que você quer, tanto na questão profissional quanto nas características, é primordial e ajuda na produção de conteúdo. Lembrando, eu gosto de psicologia, vou querer atender psicólogas e vou direcionar a produção de conteúdo dessas profissionais. Características. Como que eu vou ter em mente qual a característica do meu futuro cliente? Um cliente que entende a importância do seu trabalho, um cliente que não vai ficar colocando preço no seu serviço, um cliente que não é um cliente problema, que a gente chama aqui, que você vai entender lá na frente. Então, essas são as formas de você ir tendo em mente qual tipo de cliente que você quer atender. Outros pontos importantes na criação de conteúdo e para a sua profissão de forma geral. Você precisa dominar os assuntos. Quando você for falar nos stories, por exemplo, ou em Reels sobre um assunto, demonstre que você domine esse conteúdo. Mas não é demonstrar de uma forma falsa. Tipo assim, eu vou aumentar a entonação da minha voz para parecer que eu sei o que eu tô falando. Pense em realmente aprender dominar aquele assunto que você vai falar. Isso vai gerar autoridade. Isso vai fazer com que as pessoas que acompanhem o seu trabalho sintam desejo de te contratar, porque através do vídeo ela consegue perceber que você é uma profissional qualificada, que você sabe o que está falando, que você sabe o que você está fazendo. Outra coisa também é falar com firmeza, não é falar assim, oi, gente, eu sou social media, tá bom? Não, fala, olha, eu sou social media, eu desenvolvo estratégias para que você aplique no seu perfil. Eu ofereço serviço de criação de roteiro de Reels. Isso facilitaria a sua vida? Olha aqui como que eu faço. Entendeu? Falar com firmeza, com certeza, isso vai te gerar autoridade, isso vai gerar em você, de forma psicológica, mais confiança no que você está falando, no que você está oferecendo e vai trazendo só coisas boas. Tomar cuidado também com os designs dos posts. Não precisa ser o melhor designer gráfico, ter feito curso de design gráfico em Harvard, mas você precisa se preocupar com a estética do conteúdo, da produção de conteúdo, tanto do seu perfil quanto dos seus clientes. Mas a gente vai falar sobre isso lá na frente. Então, não é porque você vai fazer um post rápido, porque você precisa fazer, porque você tem outras demandas, que você vai fazer de qualquer jeito, que você vai fazer feio. Não. A aparência importa na nossa profissão. A aparência do design e ao próximo tópico, que também já é a sua imagem. A aparência importa. Eu não tô falando aqui de feia, de bonita. Eu tô falando aqui de como você deve se portar. Como você deve aparecer, como você deve gravar os seus vídeos, como você deve tirar suas fotos e colocar, tanto as suas quanto as dos seus clientes. Você não vai aparecer lá no Stories oferecendo seu serviço de pijama, com a remela no olho, com o cabelo todo pro alto. Não, isso não vai gerar credibilidade. Isso não vai gerar desejo nos seus futuros clientes. Muito pelo contrário. Então, toma cuidado com a sua imagem também. Não tô falando que você tem que ser a pessoa mais bonita, que você tem que ter uma casa maravilhosa, senão não vai dar para você gravar Reels, aí não vai ter como você ser social media, porque você não tem a casa dos seus sonhos para você gravar Reels do jeito que você quer. Não é isso. É você se preocupar com a estética. Você sempre pensar no seu cliente, em quem tá te acompanhando. Poxa, se eu fosse esse cliente, eu contrataria essa profissional? Não, o feed dela tá uma bagunça, não tem nem uma identidade visual, as cores estão todas bagunçadas. Se ela cuida do perfil dela assim, como que ela vai cuidar do meu?
Então, gente, toma cuidado com isso. A aparência importa. E aqui eu sei que todas vocês gostam de cuidar dessa parte. Então, eu sei que é uma coisa que eu não preciso me preocupar, mas eu não poderia deixar de reforçar aqui. É isso, essa foi a aula de como criar conteúdo para atrair clientes. Espero que você tenha gostado.